Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, o destino decide quem entra na sua vida, mas você é a única que decide quem fica. Na Band FM, quem ama não esquece. Você acredita em coincidência? Às vezes são tantas, né, que a gente passa a enxergar os acontecimentos como outra coisa. E se no fundo não forem simples coincidências? E se for tudo parte de algo muito maior? E se tudo que acontece for na realidade simplesmente o destino? Eu começo a minha história dizendo que ela foi escrita por Deus. Eu conheci o Felipe em fevereiro de 2011. Eu tinha só 14 anos e estudava com a irmã dele. O Felipe já era mais velho, tinha 18 anos e tinha até uma moto. Todas as meninas na escola ficavam de olho nele. Mas eu, como era amiga da irmã dele, eu tinha uma vantagem, né? Eu saía na frente. A gente estava sempre junto e aos poucos ele foi se interessando por mim. Uns beijinhos rolaram, mas era aquela coisa, né? Eu ainda era novinha, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma preocupação. Eu achava que o Felipe era o meu príncipe encantado. E nós começamos a namorar. Ele foi o meu primeiro namorado e eu a primeira namorada dele. Mas nós éramos muito diferentes, muito mesmo. A diferença de idade pesava um pouquinho, já que o Felipe já trabalhava, tinha algumas responsabilidades, ele adorava sair, adorava ser livre. E eu era mais de ficar em casa, até porque os meus pais nem deixavam eu sair muito, né? Demorou um pouco para as coisas começarem a entrar nos eixos. E enquanto os meus pais não me liberavam tanto para sair, ele também aceitava ficar mais comigo em casa. A coisa foi ficando séria, viu? Tão séria que um dia o Felipe me surpreendeu. Olha, você quer saber de uma coisa, Milene? Se a gente continuar desse jeito, sabe? Eu acho que desse jeito eu vou acabar casando com você. Que isso, Felipe? Você tá brincando? Você tá falando sério? Porque casar pra mim é coisa séria, viu? Claro que é sério. É sério. Ó, guarda as minhas palavras. Eu ainda vou me casar com você. Imagina, Milene. Imagina a gente morando junto, na nossa casinha, que delícia! Construindo a nossa família, a nossa história. Seria bom demais, não é? Muito bom. Pois é, o menino que gostava tanto da liberdade dele tava falando até em casamento. Imagina só, eu me derreti toda. Não é pra menos, né? Eu achei que tinha encontrado mesmo a pessoa certa. Mas depois de um ano juntos, o jeito do Felipe começou a atrapalhar bastante. Aquela coisa dele querer ter a liberdade dele estava passando dos limites. Ele só queria curtir, ele só queria estar com os amigos, ele só queria ir pra festa, sair. E aí a gente passou a brigar muito. Poxa, eu queria atenção, né? Eu não gostava dessa vida de tanta balada. Eu queria mais tempo com meu namorado, só eu e ele, só nós dois. Mas ele não. E aí ficou tão grave que ele nem aparecia mais na minha casa. A gente acabou terminando. Por telefone. Acredita? Eu fiquei tão arrasada. Imagina, isso é jeito de terminar com alguém? Por telefone? Mas foi assim que a gente terminou. Por telefone. Não adiantava, né? Não ia dar certo mesmo. Ele só queria saber de farra. Fazer o quê? Depois de um tempo que a gente já tinha terminado, a gente já nem se falava mais, né? Apesar de eu pensar muito nele ainda, o destino colocou o Felipe no meu caminho de novo. Só que, infelizmente, não foi de uma forma legal. Um dia, ele estava voltando de uma balada com os amigos e acabou batendo o carro. Ele sofreu um acidente feio. E imagina só, olha só a coincidência. Foi exatamente na minha rua, a pouquíssimos metros da minha casa. Olha como são as coisas.
A gente tinha se separado porque ele queria curtir a vida. E voltando de uma balada, com o carro cheio de gente, ele foi bater bem em frente à minha casa. Deu perda total no carro. De tão feio que foi o acidente, acabou com o carro. Quando eu vi como tinha sido, eu fiquei pensando, como é que alguém poderia sair vivo daquilo? Claro que eu fiquei completamente desesperada, né? Era uma agonia, não tinha nenhuma notícia, ninguém falava para onde ele tinha sido levado, qual era o hospital. Meu Deus, olha, é uma sensação horrível, muito ruim. Meu coração ficou apertado, sabe? Porque, apesar da gente estar separado, ele ainda mexia muito comigo. O Felipe era uma pessoa maravilhosa e eu não podia perder ele. Um milagre foi feito. Sim, um milagre foi feito. O carro ficou completamente destruído, mas o Felipe, ele saiu com praticamente nenhum arranhão. Ele nasceu de novo, ele ganhou uma nova chance de ser feliz. Ali eu percebi pela primeira vez que o destino estava querendo falar alguma coisa pra gente. A gente tinha se separado, mas eu ainda gostava dele. E ele foi bater o carro justamente onde? Tanto lugar no mundo para sofrer um acidente, mas foi ali, na minha rua. A grande reviravolta foi que, depois desse acidente, ele se viu sozinho, né? Aqueles amigos de balada, nenhum estava por perto. E acho que isso fez ele ver o valor real das coisas, sabe? Tanto que ele até me ligou depois disso. Milene, eu preciso conversar com você. Eu preciso conversar direito. Eu fui um idiota, tá? Um idiota. Eu preciso de você. Eu preciso. Eu preciso estar do teu lado. Eu tô disposto a fazer o que for preciso pra te reconquistar, entendeu? Entendi. Agora você precisa de mim, né? E aí? Cadê os amiguinhos? Cadê os amigos da balada? Sumiram, né? Quer saber? Sumiram, sim. Mas foi até bom pra eu perceber que você é a minha única amiga. Você é a minha única parceira, minha companheira de verdade. Você é a única pessoa que eu voltaria atrás e pediria desculpas. Milene, me perdoa, olha aqui. Eu sei, eu não sou perfeito, eu tô longe disso. Mas se eu tiver uma chance, se eu tivesse um único pedido a fazer, era para que você voltasse para mim. Era para que você me desse outra chance. Eu não vou te decepcionar. Me dá outra chance, vai. Por favor. Fiquei em dúvida, viu? Mas eu também falei pra ele que se a gente voltasse, ele teria que entender que um relacionamento a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Que eu queria um tempo nosso. E que ele precisava também maneirar nessa vida de farra, né? Ele tinha que mudar. Ele aceitou. E eu dei uma nova chance pra ele. Quer dizer, pra ele não, né? Eu dei uma nova chance pra nós. Pro meu coração também. A coisa foi tão rápida, tão intensa dessa vez, que nós fomos morar juntos. O Felipe realmente mudou. Passou a prestar mais atenção em mim, em nós. Era uma fase difícil, porque eu fazia curso técnico, eu trabalhava bastante. Mas chegava o final de semana, a gente ficava grudadinho. E quando ele queria sair, sempre saíamos juntos. Assim, o relacionamento caminhava perfeitamente. Até que em fevereiro de 2016, o pai do Felipe ficou doente. E foi tão rápido, sabe? Em pouquíssimos dias ele não voltou mais. O pai do Felipe faleceu e ele sofreu tanto. Os dois eram muito apegados e a forma como foi, sabe, foi muito rápido. Todo mundo, na verdade, ficou chocado, né? Foram apenas dias. O Felipe ficou tão mal que ele não queria mais nem sair do quarto. Ele não tinha ânimo pra nada, imagina só. Logo ele, que era tão festeiro. Por mais que eu conversasse, que eu ficasse ali o tempo todo, eu não sabia realmente o que é que ele estava sentindo, né? Eu nunca tinha perdido ninguém. Ainda mais o meu pai. Eu não entendia bem aquela depressão que ele estava. Porque pelo que estava acontecendo,
O Felipe estava à beira de entrar numa depressão. Eu precisava fazer alguma coisa por ele. Foi ali que eu tive uma ideia. A ideia da gente ter um filho. A gente já falava sobre isso, mas ainda nada pra valer, né? Eu contei pra ele que eu queria parar com a pílula. E ele ficou tão animado, tão animado. A gente achou que aquela era a hora certa, sabe? Um filho ia trazer um pouco de alegria, talvez preencher um pouco o vazio que o meu sogro deixou, né? Só que o tiro saiu pela culatra. A gente tentava e todo mês era uma frustração. Aquilo foi gerando uma ansiedade horrível nos dois. Até que meses depois veio o nosso positivo. Eu tava grávida. Quando eu contei pra ele, ele achou até que era brincadeira, né? Mas quando eu mostrei o teste, ele ficou tão feliz que ele saiu correndo, contando pra todo mundo. Ele nem esperou eu fazer exame de sangue. Até pra minha mãe, foi ele quem deu a notícia. Nossa, fazia tempo, viu? Tempo demais que eu não vi um sorriso tão sincero no rosto dele. Realmente, o nosso filho foi a salvação do Felipe. A gravidez foi uma delícia e logo chegou o nosso bebê, o nosso Filipinho. Um verdadeiro sonho realizado. Quando estávamos ali vivendo a nossa felicidade plena, a melhor fase de todas, quem sofreu um baque fui eu. Dessa vez, foi o meu pai que ficou doente. Ficou doente assim, foi internado. E também em pouquíssimos dias me deixou. Exatamente como o pai do Felipe. De uma hora para outra, assim, sem esperar. Eu nem sei como é que eu explico, sabe, o que eu senti. O Felipe sabia. O Felipe sabia exatamente como é que eu estava por dentro. Milene, você precisa se acalmar, meu amor. Eu já passei por isso, eu saí do fundo do poço porque você estava do meu lado e agora eu quero te ajudar. Eu tô aqui do teu lado, mas olha aqui. Primeiro você precisa se ajudar. Depende muito de você querer, sabe? De você. Olha, nós temos um filho e ele precisa de você. Eu sei disso. Nossa, mas não é fácil, né? É o meu pai. Mas sabe o que mais me dói, Felipe? Ele nunca vai ver o netinho crescer, ele nunca vai ver. Quando eu penso nisso, é isso que me deixa triste, sabe? Eu sei que não é fácil. Vai doer muito, mas uma hora vai passar, acredite em mim. Eu tô aqui do seu lado. Você pode chorar comigo, você pode contar comigo, eu vou secar suas lágrimas como você fez comigo. Eu vou estar aqui como você esteve do meu lado sempre quando eu precisei. Eu vou até o inferno para também arrancar um sorriso seu de novo. Pode contar comigo. Conta comigo, mas vamos mudar essa história junto, vai. Ele tinha passado por uma situação igual, né? Ele sabia como eu estava me sentindo. Perder um pai de uma maneira tão rápida. Ele nem estava doente, não tinha nada. Foi de uma hora para outra mesmo. E isso faz com que seja mais dolorido, sabe? A gente passou pela mesma coisa em fases diferentes. E eu acho que Deus sabia que só o Felipe ia conseguir me ajudar. E ele só pôde me ajudar porque ele conhecia aquela dor que eu sentia, né? Sei lá se foi uma coincidência, uma obra do destino, não sei. Quando o pai do Felipe faleceu, ele estava prestes a completar 24 anos. Quando meu pai morreu, do mesmo jeito que o pai do Felipe morreu em poucos dias, eu também tinha exatamente a mesma idade. Desde o começo da nossa história, desde aquele acidente que ele sofreu na frente da minha casa, e que foi o grande responsável pela nossa volta, eu sinto que nós temos detalhes, sabe, da vida, que se parecem muito. Como se tudo já tivesse sido escrito mesmo. Para muita gente pode até parecer uma bobagem, mas só nós sabemos, viu? Só nós. Bom, pouco tempo depois do meu pai me deixar, foi aniversário do Filipinho. Eu ainda estava totalmente sem clima para comemorar, né? Mas o Felipe me convenceu de fazer um bolinho para os parentes mais próximos, porque isso é o que o meu pai ia querer. Ainda não é fácil para mim.
Meu pai me deixou em dezembro do ano passado, mas o Felipe, nossa, ele tem sido fundamental para me ajudar a superar tudo. Isso sem falar no meu filho, que é a minha força diária de tudo, né? Ele me dá força para viver na vida. Aliás, o Filipinho preencheu tanto o vazio da morte do meu sogro, como ele vem preenchendo o vazio pela perda do meu pai. Esse menino, viu? Esse menino é um abençoado. Eu sei que nada acontece sem a permissão de Deus. E eu acredito que a nossa história já estava escrita há muito tempo por Ele. Se Deus colocou o Felipe na minha vida e nos ajudou a passar por tanta dificuldade, é porque Ele sabe que o que a gente sente um pelo outro é verdadeiro. E se eu tivesse que passar por tudo outra vez, com o Felipe ao meu lado, eu tenho certeza que a gente venceria tudo de novo. Eu escrevi a minha história para dizer que relacionamento, gente, é diálogo, é carinho, é compreensão. E paciência também, né? Dificuldade sempre vai ter, mas enquanto o amor e a fé em Deus for maior que tudo, tudo vai dar certo. Fê, eu sei que você está escutando essa história, a nossa história. Eu só preciso te dizer que eu te agradeço por tudo. E principalmente pela nossa maior riqueza, que é o nosso Filipinho. Eu não sei se a minha vida teria sentido algum sem você, não sei. E não sei se existe outra pessoa no mundo que possa me compreender assim como você me compreende. Nós lutamos juntos, amadurecemos juntos. E agora nós temos a oportunidade de vivermos juntos pelo resto da nossa vida. Eu te amo. Quem ama não esquece. Band FM.